Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finque, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre o custo médio ponderado de capital, ok? Bom, então o custo médio ponderado de capital, também conhecido como AACC, de Weighted Average Cost of Capital. O AACC é a média ponderada das fontes de recursos que uma empresa toma para aplicar nas suas atividades. É dinheiro que ela pega para aplicar nas suas atividades. Logo, esse dinheiro tem um custo e ele representa o custo médio através de uma taxa. Quando você pega um empréstimo, faz um financiamento, você paga uma taxa de juros expressa em percentual. Então, o custo médio ponderado de capital ele vai fazer uma média ponderada dos custos dessas fontes de recursos e assim transformar em uma única taxa, ok? Bom, para facilitar aqui, eu não vou ficar falando AACC, mas eu vou falar WACC, que é muito comum nós brasileiros falarmos isso, apesar de ser uma abreviação de uma palavra, né, de um nome em inglês, ok? Bom, e para que serve o WACC? Para medir o quanto custa o endividamento da empresa, primeiro ponto, ser utilizado como taxa mínima de atratividade em estudos de fluxo de caixa descontado, em estudos de valuation, e ser comparado com indicadores de desempenho como o ROI, ROI, né, de Return on Investment, e o ROIC, que são dois indicadores aí que analisam o retorno que a empresa obteve com o valor dos recursos que foram empregados nela. Então ele serve para isso, para analisar se o retorno que a empresa está tendo é superior ao custo do dinheiro que ela toma emprestado. Então é um indicador muito importante aí para ser utilizado como comparativo e verificar se a empresa está fazendo o seu dever de casa certinho, ok? E como calcular o WACC? Através da fórmula WACC igual a KE vezes WE mais KD vezes WD. Então, o que representa cada uma dessas siglas? Bom, o KE é o custo do capital próprio, é o dinheiro que a empresa tem, normalmente representado pelo patrimônio líquido que fica ali no balanço patrimonial. KD é o custo do capital de terceiros, só lembrando que tanto o custo de capital próprio como o custo de capital de terceiros estão representados através de uma taxa, assim como qualquer empréstimo e financiamento. WE, percentual de capital próprio na estrutura de capital da empresa. Então, estrutura de capital vai ser o conjunto de todos os recursos que a empresa pegou emprestados, empréstimos, financiamentos, o capital próprio, que é o dinheiro dos acionistas, e esse percentual ele precisa ser calculado, que eu vou mostrar aqui também como que é feito. E o WD, que é o percentual de capital de terceiros nesta estrutura de capital. Então eu trouxe um exemplo aqui para você entender melhor como é que faz essa conta. É bem fácil se você seguir esse modelinho que eu vou apresentar, porque você olhando a fórmula assim parece um pouco complexo, né? Mas é bem simples porque é apenas um cálculo de uma média ponderada que você vai fazer através de uma tabela. Então, a estrutura de capital da empresa que eu vou apresentar aqui para vocês é a seguinte: patrimônio líquido 500 mil a uma taxa de 12% ao ano, empréstimo 100 mil a uma taxa de 20% ao ano e financiamento de 200 mil a uma taxa de 15% ao ano. Bom, só lembrando aqui que patrimônio líquido, o dinheiro da empresa, ele tem um custo, né, já que tem, o acionista ele tem que ser remunerado. Não vou entrar em detalhes, existem técnicas e técnicas para se descobrir esse valor que o acionista espera a ser remunerado. Não é o foco desse vídeo, né, e futuramente farei um vídeo falando um pouco mais sobre este detalhe, ok? Bom, então, pegando aqui as fontes de recursos, patrimônio líquido 500 mil, empréstimo 100 mil, financiamento 200 mil, totalizando 800 mil de fontes de recursos. Bom, essa aqui é a estrutura de capital desta empresa. O dado que aqui já é oferecido no exemplo são as taxas de juros de todas essas fontes de recursos, que é o KE e o KD. O KE é o patrimônio líquido e o KD é o empréstimo e financiamento, pois o empréstimo e financiamento são os recursos de terceiros e o KE é o recurso próprio. Então aqui não é feito conta nenhuma, já é um dado que você já vai ter quando for calcular um WACC.
Depois vem o WE e o WD, né? O WE é o peso do capital próprio dentro da estrutura de custos e o WD é o peso do capital de terceiros dentro da estrutura de custos. E o que tem que ser feito aqui? É uma conta bem simples, é apenas uma conta de divisão. Então, você tem que pegar o valor de cada uma das fontes de recurso e dividir pelo total. Então, 500 mil dividido por 800 mil vai dar 62,50%. É claro que você fazendo isso numa calculadora vai dar em decimal 0,625625, mas convertendo em percentual, 62,5%. 100 mil dividido por 800 mil, 12,5%, e 200 mil dividido por 800 vai dar 25%. A somatória, obviamente, tem que dar 100 mil não, 100%, né? E, por fim, calculando o WACC, que é a multiplicação do QE e o KD vezes o WE e o WD. Lógico que tem que ser feito isso por cada uma das fontes de recursos. Então, vai pegar o patrimônio líquido aqui, 12% vezes 62,5%, vai dar 7,50. Mesma coisa para os empréstimos, 20% vezes 12,5% vai dar 2,5%. E 15% vezes 25% vai dar 3,75%. Agora basta somar tudo, 7,50 mais 2,50 mais 3,75, o WACC é de 13,75%. Então, só lembrando que o total das fontes de recursos dessa estrutura de capital é 800 mil. Então, todo esse dinheiro que a empresa tomou, os 800 mil, ele tem um custo médio ponderado de 13,75%. Então, perceba aqui que o WACC, na verdade, é a transformação de várias taxas das fontes de recursos que são diferentes, com pesos diferentes, pois a empresa tomou dinheiro em valores diferentes em cada uma dessas fontes de recursos. Consequentemente, isso foi mastigado e transformado numa única taxa que pode ser aplicada em diversas situações dentro da área financeira, ok? E agora algumas observações importantes. Existe uma outra fórmula, uma forma de se calcular o WACC, no qual a fórmula envolve o valor de mercado da empresa e mais outros dados. Não abordei aqui, nem vou falar neste vídeo para ele não se tornar tão longo, será tema de um futuro vídeo. A metodologia apresentada aqui não levou em consideração o imposto de renda que as empresas do lucro real deduzem quando pagam juros de empréstimos, financiamentos e juros sobre capital próprio. Então, as empresas, quando elas vão fazer esta conta de custo de capital, elas levam em consideração a economia que elas têm quando elas pegam um empréstimo. Por quê? Porque essas empresas, quando elas pagam juros, diminui o lucro dela. Diminuindo o lucro dela, diminui a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Logo, essas empresas acabam economizando no pagamento. Então, elas levam em consideração isso. Então, se ela pega um dinheiro emprestado a uma determinada taxa de juros, a economia que o imposto de renda e contribuição social vai proporcionar, que essa empresa vai ter por ter pego dinheiro de terceiros ou até de capital próprio, ela vai recalcular a taxa e vai considerar como se fosse uma taxa mais barata, porque se ela não tivesse pego esse empréstimo, ela iria pagar um imposto mais alto. Então, quando ela pega empréstimo, ela paga uma taxa de juros mais baixa, consequentemente, ela leva em consideração que o que ela pagou efetivamente de taxa de juros das fontes de recursos acaba sendo menor do que você viu aqui, que eu não levei em consideração a economia do imposto de renda. E a sigla WACC é um jargão econômico mais conhecido, pois é aplicado em análise de empresas de capital aberto. Mas você também poderá encontrar o nome de CMPC, de custo médio ponderado de capital. Então, o WACC ou WACC é muito mais comum se encontrar aí no meio financeiro, no meio econômico, já que o meio financeiro gosta de utilizar muito expressões em inglês, EBIT, EBITDA, top line, bottom line. Então, o WACC é mais uma dessas. Claro, né? Então, só não confunda, né? Achando que WACC é uma coisa e CMPC é outra, que são exatamente a mesma coisa. E o exemplo apresentado envolveu apenas 3 fontes de recursos, mas pode-se calcular sobre qualquer quantidade de fontes de recursos que a empresa
tenha, né? Apresentei aqui um empréstimo, um financiamento e o capital próprio, mas a empresa pode ter vários empréstimos com valores diferentes, com taxas de juros diferentes, vários financiamentos com vários valores e taxas de juros diferentes, pode ser colocado infinitamente, né? Se tiver lá 10 financiamentos, 15 financiamentos, tem que se colocar todos eles com as taxas de juros diferentes, com valores diferentes para calcular o WACC. Então, não importa a quantidade de fontes de recursos que a empresa esteja utilizando, tem que ser colocado tudo para fazer a continha aqui do WACC, ok? Bom, então eu gostaria de convidar vocês a acessarem meu site finqui.com.br. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal que ajuda muito e eu gostaria de desejar muito sucesso a todos vocês e espero que o vídeo tenha trazido mais conhecimento sobre finanças e agregado algum valor para ti. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.